Revolução Federalista de 1893. Se eu falar Revolução Federalista de 1893, tu, que é um ignorante, que matou aula, vai matando aula pra tu ver, boceja e diz, revolução. Mas se eu disser Guerra da Degola, Guerra da Degola, aí tu vai te ligar, né? Aí tu, conta a história da Degola. Tudo bem, cara, eu vou contar a história da Guerra da Degola. Mas é o seguinte, primeiro tu tira as crianças da sala, depois tu bota o teu avental de açougueiro, porque vai espirrar sangue pra tudo quanto é lado. Simplesmente porque é a maior guerra civil da história do Brasil. Temido em toda a pampa, por causa da degolada. A mola, a faca, porque é a Guerra da Degola. Gravata colorada. É isso aí, cara. A mola, a faca, porque, ó, vai rolar a degola. A degola que é rápida, silenciosa e barata. A degola que faz parte da tradição platina ali, Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, faz tempo. A Guerra da Degola. E a Guerra da Degola rolou não faz tanto tempo assim, cara. 1893 é ontem. Tudo bem que a República ainda estava se contorcendo nas dores do parto, mas já era um Brasil republicano. Aliás, está diretamente ligado à proclamação da República. Cara, eu não sei se eu vou contar para ti toda essa história da Guerra da Degola, da Revolução Federalista de 1893, porque ela é cheia de momentos épicos, de massacres infames, de personalidades impressionantes. E como tu não conhece nada, eu vou ter que contar tudo desde o início. Tanto é que eu vou começar no tempo em que os continentes... Vou começar no tempo que os continentes estavam juntos. Sério, cara, porque... Tu sabe, já ouviu 10 vezes, quando os continentes se separaram, o Rio Grande do Sul ficou com a maior costa retilínea do mundo. E aí nasceu ali um lugar que está ligado à origem do gaúcho, à colônia de Sacramento, toda essa história que tu já ouviu há muito tempo aqui no canal Buenas Ideias, entendeu? Um lugar peculiar, um lugar com uma tradição de povos indígenas aguerridos, indomáveis, charrua, minuano, o lugar dos bandoleiros, o lugar dos contrabandistas de gado, o lugar de grandes quadrilhas a cavalo, assim, o Texas, né? E é nesse barril de pólvora não, porque tinha um lema, não vamos gastar bala em chimango, é melhor degolar, mas é um barril de pólvora que começou a fermentar, aí teve a Revolução Farroupilha, 1845, né, a Guerra dos Farrapos, aí a Guerra do Paraguai, não sei se tu sabe, que meio que começou no Rio Grande do Sul, tudo bem, teve um desdobramento lá no Mato Grosso, mas o furdúncio mesmo se deu com a invasão e o cerco de Uruguaiana, em 1865, durou até 1870. E aí, quando tu achou que as coisas estavam se acalmando lá naquele sul cheio de sangue, cheio de suor, cheio de morte, bum! Eclodiu essa revolução. Essa revolução é basicamente o seguinte, a luta do antigo regime monarquista com o que ele tinha de mais arejado, digamos assim, liberal e parlamentarista, contra o novo regime, contra a nova ordem republicana. Porque a proclamação da República está diretamente ligada ao Rio Grande do Sul. Porque depois de demonstrar bravura na Guerra do Paraguai, o Deodoro da Fonseca, cuja história você já viu aqui, se não viu, vai lá ver que tu vai entender melhor. O Deodoro da Fonseca virou primeiro chefe em armas do Rio Grande do Sul e depois presidente da província do Rio Grande do Sul. E foi cooptado pelo Júlio de Castilhos. E é incrível, agora falando sério, cara, sem piada, é incrível que o Brasil conheça tão pouco a trajetória do Júlio de Castilhos, porque o Júlio de Castilhos é o pai, ou talvez o avô dos nossos ditadores. Uma grande tradição caudilista, positivista, autoritária, platina, que o Rio Grande do Sul foi capaz de exportar para o Brasil só em 1930, com o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas é fruto direto do Júlio de Castilhos.
Tô te falando, não vai dar para contar a história, não vai dar para contar a história da Revolução Federalista, porque vai demorar muito para chegar lá. Mas eu vou fazer uma proposta. Se esse episódio aqui chegar a 100 mil views em uma semana, com o nome de Guerra da Degola, eu conto a história da Guerra da Degola, porque antes eu tenho que contar quem é o Júlio de Castilhos e quem é o Gaspar Silveira Martins. O Gaspar Silveira Martins, porque a luta entre maragatos e chimangos, a luta entre o antigo regime liberal monárquico e a nova ordem republicana, a luta entre o senador Pinheiro Machado e o mercenário, chamemos assim, Gumercindo Saraiva, a luta entre o quadrado da infantaria contra a cavalaria, a luta da arma branca contra a arma de fogo, é uma história que tem muitos desdobramentos. Mas, na verdade, por um lado, você pode dizer que a luta, que a Revolução Federalista de 1893 é o confronto entre o Gaspar Silveira Martins e o Júlio de Castilhos. O Gaspar Silveira Martins era alto, forte, corpulento, tinha um nariz romano, um orador inflamado, um estancieiro, era o protótipo do caudilho gaúcho liberal. Liberal na política e autoritário por feitio, né? E era um cara que era ligado ao ministério do Império. E o antípoda dele, o inimigo número 1 dele, era o Júlio de Castilhos, que era baixo, moreno, com a cara toda marcada pela bexiga, pela varíola, péssimo orador, gago, mas um jornalista incendiário, o jornalista golpista por excelência, e o cara que era capaz, segundo disse um grande biógrafo dele, o Sérgio da Costa Franco, meu amigo, um cara capaz de despertar um fanatismo total em seus seguidores e o ódio absoluto em seus detratores. Conhece pessoa desse tipo já, né? Então, aí o Deodoro virou presidente da província do Rio Grande do Sul e o Júlio de Castilhos, que tinha um jornal chamado A Federação, que é chave na história do Brasil, convenceu o coronel Mena Barreto a fazer um artigo dizendo que os soldos do exército estavam baixos. Só que não era permitido que os militares se manifestassem pela imprensa. Então, o Dom Pedro II ameaçou de punição o Sena Madureira. E aí o Júlio de Castilhos chegou pro Deodoro, que era presidente da província do Rio Grande do Sul, e disse: mas você vai aceitar essa humilhação? O exército está sendo mal pago, o Sena Madureira tinha toda a razão, você vai aceitar a punição dele e tal. E o Deodoro, vaidoso, metido, papapá, entrou em confronto com o imperador. Acabou sendo mandado embora do Rio Grande do Sul e foi pro Mato Grosso. Do Mato Grosso ele desistiu de ser chefe em armas do Mato Grosso e veio pro Rio de Janeiro, onde iniciou a conspiração que ia derrubar o Dom Pedro II. Portanto, tudo isso foi causado, foi provocado, instigado pelo Júlio de Castilhos, né? Enquanto isso, o Gaspar Silveira Martins fazia parte do gabinete de ministros. Inclusive, como tu já ouviu aqui, a República se deu de fato mesmo no momento em que deram uma fake news pro Deodoro. O Deodoro saiu de casa, derrubou o gabinete dos ministros, mas não proclamou a República. Não proclamou a República. Disse: o imperador é meu amigo, devo-lhe favores. E quando foram na casa dele e mentiram para ele que no lugar do Visconde de Ouro Preto ia assumir o Gaspar Silveira Martins, que ele odiava desde os tempos do Rio Grande do Sul, porque ele era aliado do Júlio de Castilhos, daí ele disse: digam ao povo que a República está feita. Foi assim que foi proclamada a República no Brasil. Uma fake news ligada ao Gaspar Silveira Martins. E sabe por quê também? Porque o Gaspar Silveira Martins tinha namorado e transado com a mulher que o Deodoro adorava. A baronesa do Triunfo. Quando morava no Rio Grande do Sul, o Deodoro se apaixonou por uma mulher, né? E a mulher não deu bola pra ele, e deu bola e mais o resto todo pro Gaspar Silveira Martins, né? Que era, assim, ele conquistador. Inclusive, aqui entre nós, morreu transando no Uruguai. É verdade, teve um ataque cardíaco enquanto estava transando. O grande, o gaúcho mor Gaspar Silveira Martins, que quando deu o golpe da República, foi pro exílio,
Primeiro na Europa, depois no Uruguai. Quando ele volta para o Brasil em 1892, volta para o Rio Grande do Sul, o Júlio de Castilhos já tinha assumido o poder no Rio Grande do Sul. O Júlio de Castilhos tinha ajudado a fazer a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana do Brasil. Mas ele não gostou dessa Constituição porque ela não era autoritária, ferrenha, ditatorial o suficiente. Então ele volta para o Rio Grande do Sul e fez uma Constituição do Rio Grande do Sul. Ele achava que todos os estados deveriam ou poderiam ter a sua própria Constituição. E ele redigiu uma Constituição, cara, que é o elogio do governo de um homem só, também conhecido como monocracia. Cara, porque ele era um positivista ferrenho, né? O positivismo, tu, na tua ignorância, não sabe muito, papapá, né? E nem deveria saber mesmo, que é uma chatice, por um lado, e não deveria saber se ele não fosse tão ligado aos inícios do Brasil. Você sabe qual é o principal lema do positivismo. Qual é o principal lema do positivismo? O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Amor, ordem e progresso. E aí não teve lugar para o amor na bandeira do Brasil e ficou só ordem e progresso. A bandeira do Brasil é positivista. O positivismo é a religião sem Deus, é a religião da humanidade, criada pelo Augusto Comte, um filósofo medíocre e ultrapassado, né, que defendia um regime centralizado, centralizador e que poderia eventualmente virar numa ditadura, porque o positivismo desenvolvia a seguinte ideia: eu sei o que é melhor para vocês. Eu também, eu sei o que é melhor para vocês. Eu sei o que é melhor para vocês. Eu sei o que é melhor para vocês. E o Júlio de Castilhos com certeza sabia o que era melhor para o Brasil, né? E era um centralizador, era um autocrata, era um autoritário. E esse autoritarismo dele fermentava nessa coisa gaúcha, platina, sabe assim, papapá, lelé. O Gaspar Silveira Martins, que também era autoritário pessoalmente, era o cara que defendia o regime federalizado, não a centralização, sabe? Era assim, ele era liberal na economia, ele achava que as províncias ou estados deveriam ter autonomia, entendeu? Ele sempre fora ligado ao Partido Liberal. E aí a proclamação da República no Brasil é um confronto entre centralização e federalização. É um confronto entre uma direita liberal com alguma coisa centralizadora, assim, que depois viraria uma coisa meio de esquerda, embora na época não fosse, também fosse uma direita centralizadora. E isso é representado pelo Gaspar Silveira Martins e pelo Júlio de Castilhos, que enfim vão entrar em confronto, quando em 1893, em fevereiro de 1893, e agora que vai começar o episódio, bem na hora que ele já está acabando, quando o Júlio de Castilhos vira governador do Rio Grande do Sul, né? E assim começa sectariamente a varrer todos os seus inimigos. O Gaspar Silveira Martins volta do Uruguai, né? Arregimenta os seus exércitos em torno de um cara chamado Gumercindo Saraiva. O Gumercindo Saraiva era brasileiro, mas tinha sido criado no Uruguai. Era um estancieiro também rico, capaz de arregimentar 400 gaúchos. 400 gaúchos, tudo meio bandoleiro, tudo contrabandista, tudo assim de faca na bota, tudo a fim de luta. Gaúcho adora uma luta, cara, adora um combate. Muitos deles eram veteranos lá do fim da Revolução Farroupilha, de 1845, alguns já velhos, e outros, com certeza, veteranos da Guerra do Paraguai. Louco por uma luta, louco por uma peleia, louca por uma peleja, né? E aí eles começam a invadir o Rio Grande do Sul e ainda são chamados de estrangeiros, porque Maragato, que é um nome que era para ser depreciativo, porque havia uma província na Espanha chamada Maragataria, da onde vários imigrantes espanhóis tinham imigrado para o Uruguai e ali para o sul do Rio Grande do Sul. Uruguai e Rio Grande do Sul sempre foram meio a mesma coisa. As fronteiras demoraram anos para ser formadas, né? A fronteira do contrabando, dos campos neutrais, da colônia de Sacramento, toda essa história aí que tu já tá aprendendo, porque eu já fiz vários episódios. Aliás, eu vou parar de fazer episódios sobre o Sul, vou fazer episódios sobre o Norte, sobre o Nordeste, mas o Sul tem essa coisa assim, né, cara, vibrante, inquietante, né? E aí eles foram acusados de maragatos, mas eles tomaram a acusação como um disco de honra e assumiram o nome Maragato, né? E os outros eram os chimangos, maragatos e chimangos. Chimango não é exatamente um disco de honra, porque é um pássaro que come merda.
E aí eles disseram, chimangos. Mas os chimangos se auto-chamavam de pica-pau, né? Que não é um pássaro que come merda, é um pássaro que pica. Porque eles tinham o cap vermelho, né? Tinham o cap vermelho e tinham arma de fogo, enquanto os outros tinham arma branca, espada, E aí, cara, os maragatos invadem. Na verdade é o seguinte, cara, maragatos e chimangos quer dizer blancos e... Como é o nome daquele outro partido? Cocolorado. Blancos e cocolorados. Os blancos e os cocolorados eram dois partidos lá do Uruguai e da Argentina. Né? Os blancos, mais, digamos assim, uma direita ruralista, assim, né, do agronegócio, e os cocolorados, inflamados, de vermelho, meio revoltosos, revolucionários, assim, papapá. Tudo isso em tese, né? Então os cocolorados, no caso os maragatos, usavam um lenço vermelho no pescoço. E em breve começariam a usar uma gravata vermelha no pescoço, porque começaram a ser degolado pela turma do Júlio de Castilhos. Se bem que eles também degolaram bastante, porque, como eu falei, a degola era rápida, silenciosa e barata. E embora os chimangos tenham degolado antes e mais, a expressão que passaria para a história é não se gasta bala em chimango, porque eles prenderam mais de 300 chimangos, que eram os do Júlio de Castilhos, né? E depois de terem sido degolados numa batalha anterior, degolaram 250 pessoas, dando a eles a tal gravata vermelha. Mas, cara, eu não vou te contar toda essa história, não vou mesmo, porque, cara, o confronto entre o Pinheiro Machado, que depois ia virar senador da República, que ia ser o cara que ia ser o chefe da comissão apuradora de votos do Senado, o cara que ia fazer 4 presidentes em sequência, o fazedor de reis, o dono do Brasil, que tu, na tua ignorância constrangedora, nem conhece. Um cara que foi assassinado com uma facada pelas costas aqui no Rio de Janeiro e teve 3 dias de carnaval quando conseguiram matar o gaúcho dos gaúchos. O Pinheiro Machado e a luta dele contra o Gumercindo do Saraiva é incrível. E aí o Gumercindo do Saraiva é morto com um tiro pelas costas e enterrado. E aí os legalistas vão no lugar onde está enterrado, cortam a cabeça dele, botam numa caixa de chapéu e enviam pro Pinheiro Machado, que a manda pro Júlio de Castilhos. E o Júlio de Castilhos abre uma caixa de chapéu e tem a cabeça do Gumercindo Saraiva ali dentro. E ainda tem a história do Cerco da Lapa, um cerco heróico lá no Paraná, que os maragatos ganharam, mas a resistência heróica dos chamados legalistas, chimangos, foi tão grande que enfraqueceu a Revolução. E ainda tem a invasão de Santa Catarina, a invasão do Paraná, o Barão do Cerro Azul, que defendeu e salvou Curitiba, um herói curitibano, o Barão de Batovi, um herói catarinense que salvou o que viria a ser Florianópolis, da invasão dos maragatos. E Florianópolis se chama Florianópolis porque houve um momento na história em que essa Revolução Federalista de 1893 uniu forças com a segunda revolta da Armada do Almirante Custódio de Melo, também em 1893, resultando no fuzilamento sem julgamento de mais de 200 pessoas na ilha de Inhatomirim, em Florianópolis, e aí a punição que o Floriano Peixoto mandou dar a Florianópolis, trocando o nome da cidade do desterro para Florianópolis, que é um absurdo que ainda continue sendo o nome Florianópolis. Então, cara, é um barril de pólvora, como eu falei, e com muita degola. E ainda nem falei do Adão Latorre, um negro uruguaio que dizem ter degolado 300 pessoas de uma só vez. É mentira. Outros dizem 180, mas no mínimo 30 numa só. Então, cara, é uma história cheia de sangue, cheia de pólvora, cheia de revolta, de combate, de nuances políticas e de desdobramentos que iriam influenciar na história do Brasil, do qual tu não sabe nada. Então, como tu não sabe nada, essa é só a primeira parte. Falando sério, eu não tenho... A Revolução durou 31 meses, morreram 12 mil pessoas, é a guerra civil mais sangrenta e mais longa da história do Brasil, mais longa talvez não, mas a mais sangrenta, né? A população do Rio Grande do Sul era 880 mil habitantes, morreram 12 mil! 12 mil! Sabe, é uma margem enorme de mortos, né? Muitos deles insepultos, muitos deles jogados
ao Léo, né, que para apodrecer mesmo, não deixavam enterrar, com invasão de estâncias, com estupro de mulheres, com morte de crianças, e que envolveu os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul envolvidos nisso, com esse desdobramento com relação à revolta da Armada. É um épico, todo mundo tinha que saber essa história. E eu só vou fazer essa história se ela chegar a 100 mil views. Não, 100 mil views não, 100 mil views é uma micharia, não, 100 mil views todos chegam. Eu só vou fazer se chegar a 200 mil views em uma semana. Se chegar em uma semana a 200 mil views, e tu vai acompanhando ali, daí eu vou fazer com mais devagar, com mais foco, com mais linearidade, sem esse comportamento histriônico. Não, daí ninguém vai querer, né? Então eu vou fazer do mesmo jeito, histriônico, maluco, gritando, essa história dessa revolução. Vou contar quem era mesmo o Gumercindo Saraiva, vou contar quem era mesmo o futuro senador Pinheiro Machado, na época coronel, vou contar quem era o Barão do Cerro Azul, quem era o Barão do Batovi e, acima de tudo, vou te contar quem era o Adão Latorre, porque o Adão Latorre viveu até a Revolução de 1923, que é um desdobramento dessa revolução. Em 1923 teve uma outra revolução no Rio Grande do Sul igualzinha. E aí, com quase 90 anos de idade, o Adão Latorre foi morto numa emboscada. Então, se tu quiser saber esse épico, essa história de cowboy que transforma o Texas num parque de diversões, transforma o Texas na Disneylândia, tu faz esse episódio chegar a 200 mil e tu vai ficar sabendo dessa história. E aí sim, tu vai ter que tirar as crianças da sala, vai ter que botar o teu avental de açougueiro e vai ter que amolar a tua faca. E se não chegar a 200 mil, tu não me amola mais, tá? Fui.